Irmãos, só lembrando que nós temos, terça-feira, nós temos célula e será na casa do pastor Tiago, ok? Então, aqueles que vão participar lá no grupo da célula, confirma lá para que ele saiba depois quantos que vão estar participando da célula lá na sua casa. São terça-feira, às 20 horas, ok? Ele mora, eu sei que ele mora lá, eu não conheço onde o Tiago mora, mas mora lá na Mandacaru, acho. O Tiago está lá atrás, lá na Mandacaru, ok? Então é lá naquela região, ok? Nós estimulamos aí todos os irmãos que possam participar. Eu quero agradecer novamente, como o Tiago já fez, né, pela programação que nós tivemos ontem à noite aqui, foi uma bênção a participação dos homens, e a carne estava muito boa, a palavra, a comunhão, o testemunho que aconteceu aqui ontem de vidas. Então, olha, você homem que ainda não tem participado conosco, aqui é o nosso estímulo de você, uma vez no mês, né, priorizar isso na sua vida para estar conosco. Né? E não somente isso, mas agregar outras pessoas, como nós tivemos aqui, outras pessoas ontem que não são da nossa comunidade. Né? Então, esse é também um dos nossos objetivos, ok? Mas Deus abençoe a todos vocês que participaram, que atuaram aí, né, de uma forma ou de outra, realizando essa programação juntamente conosco. E como o Tiago falou também, da programação foi muito gostoso lá na Jocum. Aliás, um episódio que ele não mencionou aqui, que teve lá também, foi a pescaria, porque o Lucas me arrumou uma varinha e fomos pescar lambari. E acreditem, eu peguei 2 lambari numa fisgada só. O Danilo já deu risada. O Danilo sempre assim, ele não acredita que eu estou falando. Brincadeira, não, mas peguei 2 lambari com uma fisgada só. Mas aí, assim, estava lá pescando, chegou a Julie, ela não veio hoje, a Julie, né? Não veio. Chegou a Julie, a filha do Heber, chegou a Julie, eu quero pescar porque eu sei pescar também. Não foi assim? Né? Quero pescar, aí passei a vara para ela, esquiei lá e colocou, ela jogou lá, pegou uma lambari. Né? Jogou de novo, foi lá, pegou 2 lambari de uma vez só também. Aí passei o restante do tempo isca para ela, né? E ela pegando o lambari. E na hora do almoço eu comi as lambari fritinhas com arroz. Até mandei para vocês para fazer um pouquinho de ciúme, né? Mas sei lá, alguns não gostam porque o lambari é um peixinho pequeno, mas eu particularmente adoro lambari, né? Então, ainda além de ter um momento muito gostoso lá, ainda tive uma misturinha assim deliciosa para o meu almoço de ontem. Então, foi realmente uma bênção, uma alegria o dia de ontem. Irmãos, convido vocês para abrirem suas Bíblias comigo em Mateus capítulo 16, versículo 13 em diante. Nós já refletimos sobre esse texto em uma ocasião e nós vamos novamente refletir nesse texto, um momento diferenciado, né? E a gente vai estar trabalhando isso com a igreja. Mateus 16, versículo 13 ao versículo 23. Perdão. Vamos ler até o versículo 20 por enquanto. Depois nós lemos os 3 demais versículos. Diz assim a palavra do Senhor. Indo Jesus para os lados de Cesareia de Filipe, perguntou a seus discípulos: quem diz o povo ser o Filho do Homem? E eles responderam: uns dizem João Batista, outros Elias e outros Jeremias ou algum dos profetas. Mas vós, continuou ele, quem dizeis que eu sou? Respondendo Simão Pedro disse: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então Jesus lhe afirmou: bem-aventurado és, Simão Barjonas, porque não foi carne e sangue que tu revelaste, mas meu Pai que estás nos céus. Também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Dar-te-ei as chaves do reino dos céus. O que ligares na terra terá sido ligado nos céus, e o que desligares na terra terá sido desligado nos céus.
Então advertiu os discípulos de que a ninguém dissessem ser ele o Cristo. Amém? Louvado seja o Senhor nosso Deus. Irmãos, quero refletir com vocês sobre a natureza da igreja. Jesus disse aqui: edificarei a minha igreja. E igreja, eu estava lá estudando com a sala de recebimento de novos membros, e estávamos falando sobre a igreja. E a igreja, de fato, como diz Santo Agostinho, é um mistério. E em parte nos é revelado, e em parte continua um mistério. Nós não conseguimos explicar na sua totalidade, de fato, o que é a igreja. Mas nos é revelado, em parte, aquilo que somos, e somos também igreja. O fundamento da igreja, então, se torna um mistério, mas está baseado na vontade revelada em Deus, principalmente na fundamentação de Jesus, em Cristo. O que é ser igreja? O que é a igreja de Deus? Está fundamentada na pessoa do Senhor Jesus. É isso que ele diz: edificarei a minha igreja. Mas, dentro desse texto, quais são alguns elementos que nós encontramos do que vem a ser, de fato, a igreja de Deus, a igreja de Jesus? São igreja aqueles que sabem quem é Jesus. Sabem quem é Jesus. Ele estava perguntando ali para os seus discípulos. Ele, naquele momento, fez algumas indagações e perguntava para eles: escuta, quem dizem ser o Cristo? E aí eles começaram a elencar ali, né? Quem diz o povo ser o Filho do Homem? E eles responderam: uns dizem que é João Batista, outros Elias, e outros Jeremias, ou algum dos profetas. Mas aí ele pergunta assim: e vós? É o que estão dizendo aí. Mas e vocês que estão comigo, que caminham comigo? Quem dizem que eu sou? O que vocês dizem que eu sou? Parece que isso é uma pergunta, um questionamento, que talvez você fale assim: mas eu já sei quem é Jesus. Eu nasci ouvindo falar sobre Jesus. Eu já fiz teologia, eu já estudei, eu já fiz cursos disso, daquilo, e eu sei então quem é Jesus. Mas nós vemos quando Jesus indaga isso, ele indaga diante de muitas vezes pessoas que esquecem quem é Jesus. O quarto e o quinto séculos aconteceram grandes concílios para tratar da interpretação da pessoa de Jesus, de quem era Jesus. Por exemplo, assim afirma o credo niceno constantinopolitano. Ele diz: cremos em um só Senhor, Jesus Cristo, o unigênito Filho de Deus, gerado pelo Pai antes de todos os séculos, luz de luz, verdadeiro Deus de verdadeiro Deus, gerado, não feito, consubstancial com o Pai. Por que isso foi necessário nessa ocasião? Por quê? Porque a igreja não sabia quem era Jesus. Eles não sabiam. Para alguns era apenas humano, para outros apenas divino, para outros apenas aparência. Eles não estavam sabendo quem era mais Jesus. E foi necessário com que a igreja se reunisse, pedisse a iluminação de Deus, estudassem sobre e fizessem ali, naquele momento, um credo. E foi estabelecido quem era a pessoa de Jesus por essa denominação, ou seja, por essa nominação do credo. Então, sem Jesus não há cristianismo. Essa é a verdade. E por isso nós devemos estar sempre atentos para saber se nós não nos perdemos de saber quem é Jesus. Quem é Jesus de fato para a IPI do Brasil, para a IPI Novo Horizonte, para você que é membro, que participa, que congrega dessa comunhão, dessa igreja.
Então, sem Jesus não há cristianismo. Pode haver judaísmo, islamismo, mormonismo, mas não há cristianismo. Tem que haver Jesus e temos que saber quem é Jesus. Então, para Jesus, para muitos, Jesus é um espírito evoluído, um profeta, um sábio, um guerrilheiro, e acabam, na verdade, esquecendo quem é Jesus. Jesus acaba se transformando as verdades absolutas que eles mesmos construíram sobre Jesus. Mas esse não é Jesus. Não temos como defini-lo no aspecto de dizer aquilo que de fato eu acho que ele é. Confessar Jesus é acreditar naquilo que ele de fato ensinou e viveu. Confessar, por exemplo, e acreditar no perdão ensinado por Jesus. É buscar aqueles que ainda não conhecem a Jesus. Você conhece, mas você já deixou de acreditar que outras pessoas precisam conhecer. Você já deixou de acreditar que Jesus pode, de fato, transformar outra vida, como o Tiago pregou ontem à noite aqui, do maior milagre, que era, na verdade, a conversão do coração de Zaqueu. E quando nós estamos perdidos em relação de saber quem é Jesus, nós deixamos de evangelizar. Nós deixamos e esquecemos de que outras pessoas podem ser transformadas por Jesus. Já não estamos sabendo quem é Jesus. É estar perto daqueles que ninguém quer por perto. Isso é confessar Jesus. Isso é saber quem é Jesus. É interessante porque lá em João, capítulo 4, Jesus pela primeira vez, ele diz para alguém, olha, eu sou o Messias, eu que falo contigo, eu sou o Messias. Quando esses dias eu refletia nesse texto, eu fiquei imaginando, porque para quem foi que Jesus falou pela primeira vez que, olha, eu sou o Messias? Para uma mulher e samaritana, e que tinha 5 maridos. Imagine a posição, mulher naquela época, samaritana, e que teve 5 maridos. E o que ela estava agora? Não era o seu marido. Você imagine a fragilidade daquela mulher naquela sociedade. E aí Deus desceu do céu, veio a este mundo, e no mundo de tanta gente importante socialmente, de tanta gente religiosa, de tanta gente poderosa militarmente, ele vai lá e conversa com uma mulher que nem conhecia ele naquele momento e diz para ela aquilo que ele não disse para ninguém. Esse é Jesus. E é por isso que nós não o conhecemos para dizer que nós temos verdades absolutas sobre ele, no sentido de verdades que nós determinamos, porque ele vai sempre além disso. Mas uma coisa é certa, Jesus está presente quando eu perdoo. Jesus está presente quando eu evangelizo. Jesus está presente quando eu olho para aqueles que ninguém mais quer olhar. E quando a igreja esquece disso, a igreja é um clube social, a igreja é uma representação de classes sociais, mas já não sabe quem é Jesus. Sabe quem é o pastor, quem é o presbítero, quem é o diácono, sabe quem é aquele líder, ou sabe quem é aquela denominação, mas não sabe quem é Jesus. E é por isso que nós devemos estar firmados e atentos, para que nós não nos percamos e entendamos que a rocha é a confissão que Pedro fez naquele momento ali. Confissão esta que revelava o próprio Deus. Tu és Deus. Tu és Deus vivo, encarnado. É a revelação disso. Também são igreja aqueles que sabem que a igreja é de Jesus. Veja bem, ser igreja é aqueles que sabem
quem é Jesus. E a consequência de saber quem é Jesus te leva você a entender e a compreender que a igreja, ela é de Jesus. Não é sua e nem minha, ela é de Jesus. Veja que quando nós falamos igreja, ela transcende aqui a denominação. Eu estava explicando isso ainda na sala para o pessoal ali dos novos membros. Ela transcende. Uma denominação faz parte da igreja de Cristo. Dessa igreja de Cristo. Mas ela transcende. Tá? Então, assim, a denominação que nós estamos, a igreja presbiteriana independente, é uma igreja que faz parte da igreja de Cristo. Quando eu e você estamos realmente entregues à graça e à misericórdia de Deus, reconhecendo que isso está em Cristo e que isso não vem de mim ou de você, nós estamos na igreja do Deus vivo. Nós estamos fazendo parte da igreja. E esta igreja não pertence a mim ou a você, mas a todos nós quando estamos em Cristo. Então, irmãos, por que eu digo isso? Por quê? Porque invariavelmente nós vemos que nas denominações se estabelecem muitas vezes pessoas que ainda não entenderam o chamamento de Jesus, quando Jesus, se você quer ser meu discípulo, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Estabelece-se pessoas, e essas pessoas tratam na denominação, dentro das denominações, como se a igreja, denominação, fosse dele também. Passam a se comportar como os donos de igreja. Pastores, presbíteros e outras denominações que tem dentro das denominações das pessoas que estão, muitas vezes agindo como se a igreja fosse dele. Nas denominações que nós vemos no nosso país, invariavelmente nós vemos cada nome que se estabelece e cada prática que se estabelece, mostrando que muitas vezes ali tem nome. Ali tem dono. Tá? E isso ocorre muitas vezes, até em igrejas sérias, comprometidas, como igrejas como a nossa. Por quê? Porque está o nosso coração muitas vezes envolvido nos nossos quereres, nos nossos desejos. Nós não vamos para uma igreja e para a igreja para servir, mas sim para ser servido. E a hora que você vira um presbítero, um diácono ou um pastor, e você se intitula com esse poder, você também esquece que você deve seguir as pisadas de quem é Jesus. E Jesus disse, eu vim para servir e não para ser servido, e aí você passa a buscar, muitas vezes, aqueles que servem, que devem servir a você. E quando não servem você, você disserve deles, você descarta deles, porque aqui quem manda sou eu. Então, por isso é importante nós sabermos, na comunidade que estamos, quem de fato é a igreja. E essa denominação que você está, como essa denominação está relacionada à igreja. Porque aqui, quando eu estou pregando aqui também, e falo isso é importante, porque não estou pregando só para vocês que estão aqui dentro dessa comunidade, estou pregando no YouTube para outras pessoas que estão nos ouvindo. E isso é importante nós aqui primeiramente saber, e graças a Deus que nós não temos muitas vezes esse jogo de poder aqui nessa comunidade, mas como denominação nós sofremos isso. Eu e o Tiago e os presbíteros que estão aqui sabem muitas vezes a nossa prática quando nós lidamos com as outras igrejas nossa e que muitas vezes nós vemos ali nessa prática a politicagem que muitas vezes acontece nas relações porque as pessoas não estão ali para servir, e sim para se servir da sua denominação, para tirar alguns proveitos da denominação. E é importante nós entendermos que a igreja, então, não é para nós nos servirmos dela, mas sim para nós servirmos. E quando perdemos essa dimensão, invariavelmente, nós vamos entrar por este caminho. Nós vamos ter este tipo de prática nas nossas vidas. Eu quero dizer para vocês, irmãos, de todo o coração, em termos da nossa denominação, vou para mais de 35 anos nessa denominação, e eu dou graças a Deus, porque eu posso dizer assim para vocês que eu sou uma pessoa privilegiada, porque embora tivesse muitos embates com o presbítero até, mas tudo no campo
das ideias e com muitas coisas necessárias. Mas durante esse tempo todo que estou na igreja, eu nunca tive problema ainda com os nossos presbíteros de ter que dizer, olha, eu sou o pastor e vocês têm que me respeitar, porque eles sempre me respeitaram. Eu saí das igrejas, estive em Nova Esperança, estive em Antonina, estive em Campo Mourão e estou aqui há quase 20 anos nessa igreja. Quando eu saí desses ministérios, deixei a igreja com o coração dolorido e os irmãos ficaram também com o coração dolorido. E eu não me senti descartado em nenhuma dessas ocasiões. Mas eu quero dizer para vocês que muitos dos nossos pastores muitas vezes se sentem assim. Porque muitas vezes a relação pastor e presbítero tem que ser melhor trabalhada na nossa igreja. Tem que ser melhor verificada na nossa igreja, porque é importante que aquele que administra poder na nossa igreja entenda que, na verdade, nós estamos sempre para servir uns aos outros, para ajudar uns aos outros. E o seu pastor deve ter um valor para você, além daquilo que muitas vezes eu estou vendo nas nossas igrejas. Igrejas que estão virando empresas, e que o pastor é mais um coach, mais um gerente daquela igreja, para um grupo de pessoas que, como lidam com suas empresas, querem lidar também com a igreja de Deus, com a igreja de Jesus. E muitas vezes faz isso com os pastores. Eu estou há quase 20 anos nessa igreja, mas a média dos pastores da nossa igreja, de ficar nas nossas igrejas, nossas denominações, é de 1 a 2 anos. Isso significa relacionamento conflitante com os conselhos, com os presbíteros, que não sabem servir, que amam mais a si mesmos e que querem os pastores servindo a eles o tempo todo. E quando não serve, se descarta deles. Por isso, o que um pastor da nossa igreja geralmente quer é respeito a ele. O que nós desejamos, e nós estamos aqui com um pastor amado, dedicado, começando nesse ministério praticamente, mas assim com já muita maturidade, mas que o que ele quer, na verdade, é que nós sempre tratamos ele com respeito. É isso que vale. Porque essa semana eu passei por uma luta muito grande na minha vida, por ter uma pessoa muito próxima da minha vida, em que em uma das nossas igrejas, um presbítero se dirigiu a ele de uma forma quando ele foi dispensado de uma das nossas instituições. Quando ele indagava perguntar o porquê estava sendo demitido. E esse presbítero disse para ele, olha, é um direito da instituição, não temos tempo para falar sobre isso agora, o seu assunto foi tratado rapidamente, de forma sumária, porque tínhamos outros assuntos mais importantes para se tratar. Para um pastor que está há 25 anos naquela instituição, há 33 anos como pastor da nossa igreja, é o mínimo que nós devemos olhar para uma pessoa e ter respeito com ele. Não se faz isso nem com um funcionário de uma empresa, onde naquela empresa tem dono, quanto muito mais na igreja, onde não se tem dono, mas alguns se apresentam como dono. Falo isso de coração a vocês, porque são minhas ovelhas, e eu lidero vocês e quero que vocês venham em mim e no Tiago, líderes espirituais. Não estamos aqui, como diz o apóstolo Paulo, como alguns que são comerciantes e que estão, na verdade, tirando recurso das pessoas. Se é preciso fazer rede, como diz o apóstolo Paulo, tendas para sustentar as nossas famílias, nós fazemos, mas não queremos ser pesados para a igreja de Cristo. Porque o que nós queremos da igreja é respeito, porque nós batizamos seus filhos, porque nós cuidamos da sua família, nós enterramos os seus queridos. E como disse um pastor esses dias, muito cansado, porque muitos velórios ele tinha feito, porque sua igreja era uma igreja grande, e ele disse assim, que ele tinha ouvido de um outro colega, dizendo que quando nós fazemos um velório, aquela pessoa que morreu somente uma vez, mas o pastor morre todas as vezes que vai fazer esses velórios. O último dia que eu estava no velório da mãe da Carmen aqui, eu estava com isso no meu coração quando eu saía do cemitério.
porque é toda vez que nós participamos, porque todas as famílias fazem parte da nossa família, e quando morre um de vocês, um querido de vocês, faz parte de nós, e nós sentimos isso. Quando vocês estão alegres, estão felizes, nós também nos alegramos e estamos felizes, porque a nossa relação é uma relação espiritual, é uma relação emocional, não é uma relação comercial. Então não adianta de nada a nossa igreja crescer de uma hora para outra, baseada em fundamentos que são fundamentos comerciais, de aglutinação de pessoas comerciais, porque não será a igreja de Jesus, será qualquer outra coisa, outra instituição, mas não a igreja de Jesus, porque a igreja de Jesus são aqueles que sabem quem é Jesus e de quem a igreja é. E são servos, e se alegram e ficam felizes por poder servir uns aos outros. Por quê? Porque representamos o nosso mestre, representamos o nosso Cristo. A igreja é de Jesus, porque foi Jesus que sofreu o escárnio dos seus algozes, foi sobre os ombros de Jesus que foi lançada a cruz, foi Jesus que foi pregado na cruz. Agora nós devemos saber por que a igreja é dele, porque foi ele que sofreu, foi ele que redimiu a igreja. O apóstolo Paulo, diante dos partidarismos de Corinto, perguntou a eles: acaso Cristo está dividido? Foi Paulo crucificado em favor de vós? Ou foste porventura batizados em nome de Paulo? E o mesmo Paulo orienta o jovem Timóteo e diz: escrevo-te estas coisas esperando em ver-te em breve, para que, se eu tardar, fique ciente de como deve proceder na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo. Irmãos, essa igreja que faz parte dessa denominação, quando nós estamos aqui, as coisas que nós temos lá de fora, das nossas administrações lá de fora, dos nossos jeitos de lidar com as pessoas, que deveria, na verdade, estar norteada pelos princípios da palavra de Deus. Mas se você não consegue fazer isso lá dentro, quando você entra para dentro dessa igreja, e que você é um oficial dessa igreja, você deve tirar as sandálias, como Moisés fez, porque a igreja de Deus é a igreja do Deus vivo. E nós temos que zelar por isso, nós temos que cuidar por isso, porque quando não cuidamos disso, nós colhemos da parte de Deus. Da parte de Deus. Temos que zelar por isso. Também, igreja, e por último aqui, igreja são aqueles que sabem que a chave do reino estão conosco. É isso que a palavra nos ensina. Versículo 19 diz assim: porque do coração procedem maus desígnios, 19. Dar-te-ei as chaves do reino dos céus. O que ligares na terra terá sido ligado nos céus. E o que desligares na terra terá sido desligado nos céus. A frase aqui está no plural. A frase foi interpretada pelo protestantismo como a pregação de Pedro em Atos e a conversão de 3.000 pessoas e a posterior conversão de Cornélio. Então, desta forma, Pedro abriu as portas do reino para judeus e gentios. Como Pedro fez isso? Com a pregação do Evangelho. Então, as chaves aqui é a pregação do Evangelho. Pedro foi aqui aquele que fez a introdução, os apóstolos foram aqueles que fizeram a introdução, mas isso está a mim e a você. Então, são aqueles que sabem que as chaves do reino estão com você. Quando você se torna um cristão, a chave passa a estar com você, porque você vai levar o Evangelho, você vai pregar o Evangelho, aonde é que você estiver. Então, com a pregação do Evangelho, o que ata ou desata é a pregação do Evangelho. Aqueles que ouvem e aceitam são desatados de seus pecados deste mundo. Aqueles que ouvem e rejeitam ficam ainda mais atados aos seus pecados e à condenação
deste mundo. Porém, eu iria um pouco até além da tradicional interpretação formulada pela Reforma. No mundo plural como o nosso, não temos apenas judeus e gentios. Nós temos muitos outros segmentos esquecidos geralmente pelos agrupamentos, o que saíram da caixinha e que muitas vezes nós não lembramos mais. Aí temos que ter ministérios como a Jocum para trabalhar com todas as pessoas que aparecem, que precisam do Evangelho de Cristo. Mas essas chaves que estão com todos nós que somos cristãos. Aliás, foi o que nós fizemos no nosso seminário lá no sábado de manhã. Né? Fizemos um seminário lá com jovens e adolescentes, ao ponto de saber o que eles passaram a entender o que era um missionário. E passaram a entender, né, Everton, que ele também é um missionário. Nós todos somos missionários, onde é que nós estamos. Então, a importância de nós entendermos que as chaves do reino dos céus estão conosco. E importante também nós sabermos justamente que a declaração belíssima que Pedro fez aqui, quando ele diz que tu és, né? Ele diz ali, afirmou, Pedro disse, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Fez uma afirmação belíssima, a declaração de Pedro. Jesus, né, disse para ele realmente que estava certo e reconheceu isso. Mas o que é interessante é que nos versículos posteriores, versículo 21, 22 e 23, diz assim, desde esse tempo começou Jesus Cristo a mostrar a seus discípulos que lhe era necessário seguir para Jerusalém e sofrer muitas coisas dos anciãos, dos principais sacerdotes, dos escribas, ser morto e ressuscitado no terceiro dia. E Pedro, chamando-o à parte, começou a reprová-lo, dizendo, tem compaixão de ti, Senhor, isso de modo algum te acontecerá. Mas Jesus, voltando-se, disse a Pedro, arreda, Satanás, tu és para mim pedra de tropeço, porque não cogitas das coisas de Deus, e sim das dos homens. Olha que interessante, aquele discípulo que acabara de fazer uma declaração sobre Jesus, que disse quem era Jesus, e Jesus elogiou ele nesse sentido, mas agora Jesus olha para ele e fala assim, afasta de mim, Satanás, porque você é pedra de tropeço. Por quê? Porque naquele momento agora, ele começa a dizer para Jesus, tem piedade de ti. Ou seja, quando Jesus explica que ele iria sofrer, que ele iria morrer. Mas o que acontece com Pedro? Pedro, que tinha feito essa declaração, ele tinha também uma verdade absoluta sobre Jesus. Que esse muitas vezes é o grande problema. E que aqueles que leram o artigo lá, Tiago, não souberam interpretar justamente por isso. Era disso que o artigo tratava. Sobre a questão de verdades absolutas que trabalham em relação a Deus e que querem fazer a sua própria vontade. Ou seja, nesse contexto aqui, Pedro, naquele momento, não estava compreendendo quem era Deus, quem era de fato Jesus. Por quê? Porque Pedro tinha a expectativa que o Jesus, o Messias, estabelecesse um reino da forma com que ele queria. Também, como foi o caso de Judas também, estabelecer as coisas a partir daquilo que nós achamos. Então, muitas pessoas hoje estão cometendo erros nas igrejas, muitas pessoas fazendo isso em nome de Deus. Por quê? Porque eles estabeleceram a sua verdade e eles acham que a sua verdade em relação a Deus tem que ser defendida e não entende, como Pedro aqui, começou a repreender o próprio Cristo. Jesus estava dizendo para ele o que iria fazer, o que iria passar, e ele diz, não, de maneira alguma, não vamos aceitar isso. Por quê? Porque ele tinha estabelecido uma pré-ideia sobre Jesus e sobre o que ele queria de Jesus. Não há espaço para aqueles que sabem que estão com as chaves do reino de Deus. Eu sei que muitas vezes nós nos equivocamos, como Pedro se equivocou. Depois reconsiderou e entendeu, e ele mesmo sofreu o martírio também. Mas nós devemos estar atentos quanto a isso. Muitos e muitos hoje têm sofrido problemas, e pior, não só sofrido nas suas vidas, mas fazendo outras pessoas a sofrerem.
porque em nome de determinadas crenças que ele de determinadas crenças que ele estabeleceu como absoluta, ele passa a atacar outras pessoas, a dizer que essas pessoas são hereges, e se possível for, ele queimaria também, como muitos lá na Idade Média foi queimado na fogueira. E aí ele passa a hostilizar as pessoas, a hostilizar a sua esposa, porque ela não crê do jeito que ele crê, os seus filhos porque não creem do jeito que ele crê. E é por isso que muitas vezes até filhos de pastor não querem nem saber de igreja, porque a forma com que são estabelecidas para eles as verdades. Por isso a importância, irmãos, de nós olharmos e entendermos esse mistério da igreja que reside no fato da igreja ser santa, pecadora, divina e humana. E isso é revelado na pessoa de Jesus. Então o mistério foi sim revelado a nós do que é, em parte, a igreja de Cristo. Portanto, o que cabe a mim e a você é saber que que igreja é aqueles que sabem quem é Jesus, aqueles que sabem que a igreja é de Jesus e que as chaves do reino do céu, seja o evangelho, está para mim e para você sermos um missionário. Portanto, o que cabe a mim e a você? Viver a plenitude da sua igreja, como servos e servas, tendo uma consciência tranquila e abençoada de que você vive em comunhão com seus irmãos e que ali, no mais importante para você, não é fazer a sua vontade, mas sim você servir aos demais, servir um ao outro. E se o outro se aproveitar de você porque ele ainda não aprendeu que servir é melhor, ore por ele, mas não amaldiçoe ele só porque ele não acredita e não enxerga aquilo que você já está enxergando. Viva em paz na sua comunidade, viva em paz no seu bairro, na sua cidade, no seu trabalho. Pense que Jesus chamou você para ser um elemento de tolerância e de paz uns com os outros. Jesus não precisa de você como um guerreiro, não. Quando Pedro levantou a espada, ele disse: se eu precisasse, eu chamava uma legião de anjos aqui para me defender. Então não vem com essa conversa que eu sou guerreiro de Jesus Cristo, não. Se você é guerreiro de Jesus Cristo, no joelho no chão, no perdão do próximo, do amor ao próximo, do cuidado do próximo, do zelo pelo próximo. Aí você é, de fato, um guerreiro de Jesus. Pode ser ter um guerreiro de Jesus, mas as armas do guerreiro de Jesus são diferentes dos guerreiros da sociedade que nós vivemos. Então, use as chaves que estão ao seu poder da igreja para abrir a porta daqueles que precisam do Evangelho, da graça, da misericórdia, do perdão de Deus. Amém? Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Pai, eu quero orar em nome de Jesus por tua igreja, por esses irmãos queridos, por esses irmãos que o Senhor tem nos colocado como nossas ovelhas, irmãos que têm caminhado, irmãos que têm servido o Senhor, e que esses irmãos fiquem guardados sempre nos seus corações, ó Deus, que a igreja são aqueles que sabem quem é Jesus. Não permitam que eles esqueçam disso nas suas vidas, e que também, Senhor, que eles saibam, ó Pai, que a igreja é de Jesus, e que eles são chamados, ó Deus, para ser missionários do Senhor, onde quer que eles estiverem. Eu oro e peço a sua bênção em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos. Deus os abençoe.